Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Hoje estamos em Mateus capítulo 23, parte 1, episódio de número 667. Esta é a 8ª temporada e nela especificamente estamos vendo capítulo por capítulo do Evangelho segundo o evangelista Mateus. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ética da autoridade, sobre se a autoridade deve ser respeitada ou não, o exemplo dos magistrados judeus que deveriam ser obedecidos. Tem muito assunto interessante. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. É uma satisfação imensa ter a sua presença aqui conosco hoje para a gente juntinhos meditarmos na palavra de Deus. Leia o capítulo da Bíblia, depois vem para cá ouvir a nossa explanação, a nossa explicação, debruçado sobre tantos comentaristas bíblicos e mais de 25 anos de experiência no ensino e aprendizado da palavra de Deus. Vamos lá? Você encontra aí muitos outros episódios, tá bom? Mais de 600, são quase 200 horas de estudo bíblico gratuito a um toque aí no seu celular. Você não vai se arrepender de ficar aqui com a gente. Depois que Jesus silenciou os intolerantes judeus, ele se dirigiu aos seus discípulos, ao povo que havia testemunhado os seus encontros, sobre como eles deveriam se comportar em relação aos escribas e aos fariseus. A autoridade deveria ser respeitada, esse ensino é claro. Os magistrados judeus deveriam ser obedecidos. Os escribas e fariseus sentam-se na cadeira de Moisés. E Moisés é representado figurativamente como ainda sentado para entregar suas leis. E aí eu te convido, meu querido ouvinte, a observar aqui as lições da influência de Moisés sobre aqueles magistrados. Pois a lei de Moisés, ela era a lei do Estado judeu. Os escribas e fariseus, sendo membros do Sinédrio e conselhos inferiores, sentavam-se na cadeira de Moisés, ou seja, como magistrados. Como expositores da lei, eles eram suficientemente eruditos para lhes dar peso e reputação. O assento de Moisés não deve ser derrubado, porque seus ocupantes o desonram. Cristo, ele submeteu-se ao governo de César, aos magistrados romanos inferiores. Ele fez isso puramente para nosso exemplo. Os seus apóstolos inspirados, eles encorajaram a obediência às autoridades existentes, como sendo ordenadas por Deus. Eles, portanto, deveriam ser mantidos em reverência, respeito. Eles deveriam ser sustentados, impostos deveriam ser pagos a eles. Orações deveriam ser feitas por eles. Os escribas e fariseus não preencheram a cadeira de Moisés como teólogos com a sanção de Cristo. Pelo contrário, ele mostrou que eles anularam a lei por meio de suas tradições. Ele alertou seus seguidores para que tomassem cuidado com sua doutrina. Mateus 16:6. Eles podem ser obedecidos no que leem a respeito da lei e dos profetas. Portanto, limita-se à aplicação de todas as coisas, quaisquer que sejam, aos preceitos de inspiração, distintos das tradições dos anciãos. Nós não podemos rejeitar um ensino sólido por causa da indignidade do professor. No entanto, nós devemos desconfiar do ensino dos ímpios. As pessoas devem ser avisadas sobre lobos, cães, trabalhadores fraudulentos,
Eles dizem e não fazem. O objetivo do hipócrita é parecer religioso aos olhos dos homens, em vez de ser religioso aos olhos de Deus. Eles agravariam o fardo da lei, que era suficiente em si mesma, pela adição de impostos tradicionais. O fardo que impuseram ao povo, eles mesmos não tocariam com o dedo. Eles eram sacerdotes que jejuavam com vinhos e doces, enquanto forçavam o povo a jejuar com pão e água. Quão diferente é o exemplo de Cristo, meus queridos, que tomou sobre si o nosso fardo mais pesado para tornar tudo mais fácil para o seu povo. Eles eram exemplos de orgulho e ostentação. Os escribas e fariseus, eles interpretaram literalmente Êxodo 13:16, Deuteronômio 6:8, e usavam rolos de papel ou pergaminhos com textos das escrituras escritos neles, e isso eles amarravam em volta dos pulsos, nas testas, as franjas em suas vestes, que Deus ordenou aos israelitas para lembrá-los de cumprir todos os mandamentos. Números 15:38. Eles usavam mais largas e longas do que os outros homens. Eram os chamados filactérios de traduções antigas da Bíblia. Eles desfilavam sua piedade em festas, nas sinagogas, nos mercados, onde podiam ser vistos. Em toda essa ostentação havia superstição. Eles viam seus filactérios no sentido de amuletos supersticiosos. E aí os evangelistas Marcos e Lucas selecionaram dos discursos de Nosso Senhor, que foram transmitidos integralmente em Mateus, os pecados de orgulho, avareza, hipocrisia, como os mais adequados, para mostrar por que eles deveriam ter cuidado com os escribas. Cristo deve ser exaltado para sempre. Os escribas e fariseus, eles deixariam de lado as reivindicações de Cristo. Eles fingiam ser chamados de rabino, pai, mestre, em um sentido injustificável. Como costume, se saudavam os sábios com os títulos de pai, mestre, rabi. Essa reivindicação pretendia que, como sábios, eles deveriam ser implicitamente acreditados no que afirmavam, e nenhuma pergunta deveria ser feita, não podiam ser questionados. Eles pretendiam, além disso, que eles deveriam ser obedecidos em tudo que ordenavam, sem que nenhuma outra autoridade fosse buscada. Mas aqui eles devem ser resistidos. O cristão tem apenas um mestre infalível, assim como ele tem apenas um pai absoluto, o celestial, assim como ele tem apenas um mestre supremo, Cristo. Nós devemos cultivar a verdadeira humildade, essa era a lição de Cristo, e nisto está a grandeza cristã. O amor é a grandeza, o coração é ao mesmo tempo o órgão mais importante, o mais trabalhador, o servo no corpo, mas é o governante de tudo. O amor próprio é purificado e é dignificado ao ser subordinado ao amor de Deus e ao próximo. O cristão não se exaltará. Ele não deve cobiçar os títulos desejados pelos escribas, nem deve assumir a autoridade e o domínio implícitos nesses nomes. O cristão não exaltará indevidamente seu semelhante. Todos vós sois irmãos. Os ministros também são irmãos uns dos outros, eles são irmãos do povo. Romanos 8:29, a carta à igreja de Roma pelo apóstolo Paulo, diz que o próprio Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. E esse é um exemplo para os seus discípulos. Não chameis a ninguém, ou seja, não atribuais infalibilidade a ninguém. Toda a passagem aqui você pode ler dos versículos 3 ao 7 do capítulo 23 de Mateus. Pode ser justamente considerado uma profecia e advertência à igreja cristã. Entre os cristãos não há ninguém que se assente na cadeira de Cristo. Era hábito de George Herbert, um sacerdote galês e poeta do século XVII, quando mencionava o nome de Cristo, dizer: Cristo
meu mestre. Cristo humilhará os orgulhosos, exaltará os humildes. Todo aquele que se exaltar será humilhado. O mundo inteiro não pode exaltar o mundo orgulhoso, porque Deus o derrubará. Todo aquele que se humilhar será exaltado. Nenhuma frase de Nosso Senhor é tão frequentemente repetida. Ela ocorre nos evangelistas com pouca variação, pelo menos 10 vezes. O orgulho é tão natural ao homem quanto odioso a Deus. A honra é como a sombra que foge daqueles que a perseguem, mas seguem aqueles que fogem dela. Os fariseus aparecem pela primeira vez com esse nome na história judaica por volta do ano 160 a.C. Havia separatistas ou puritanos desde o cativeiro, mas foi após o retorno à Palestina que os eventos deram um impulso à ideia separatista tão forte, a ponto de consolidar o que poderia ter permanecido uma tendência. Os judeus aprenderam o valor do comércio e foi considerado impossível lidar com comerciantes estrangeiros, observar os regulamentos minuciosos prescritos pelos mais zelosos escribas. A minoria que até fingia isso era obrigada a se tornar separatista, não apenas dos gentios, mas de seus próprios correligionários menos escrupulosos. E aí, meus queridos, a conexão frequente com os escribas. Sempre houve escribas em Israel. Homens que podiam elaborar documentos estaduais ou legais. Mas depois que a influência de Esdras estimulou e fez renascer um desejo de conhecer a lei, sinagogas foram encontradas em todas as cidades. E uma sinagoga implicava uma cópia da lei e uma pessoa que pudesse lê-la. E então os escribas, portanto, necessariamente se tornaram uma profissão, com um currículo para alunos e candidatos que se distinguem. As profissões entre nós. Era inevitável que eles adquirissem grande influência entre o povo, pois em seus melhores dias eles eram os guardiões da lei e se esforçavam incessantemente para torná-la suprema sobre cada ato de cada pessoa. O escriba não apenas desempenhava todas as funções de um advogado moderno, mas era chamado em todas as circunstâncias em que a aplicação da lei pudesse parecer obscura. Eles eram tanto os criadores da lei quanto seus admiradores, e não hesitavam, sentados, separados da vida ativa, em impor aos homens envolvidos nela todas as distinções fantásticas e tensas que suas mentes, quando estavam com atenção à letra da lei, podiam inventar. Então foi esse exercício desconsiderado de sua autoridade que provocou a repreensão de Nosso Senhor. Por mais penoso que fosse o ensino dos escribas, duas causas operavam para torná-los os membros mais populares da comunidade. Somente eles podiam dar ao homem a certeza de que ele havia realmente alcançado a justiça exigida da lei. O povo estava de acordo com eles em seu grande objetivo de dar à lei domínio absoluto sobre a vida de todo judeu. Os fariseus que viviam como os escribas ordenavam eram aos olhos do povo o verdadeiro Israel, os judeus padrão. Os escribas e fariseus, então, embora não idênticos, eram intimamente relacionados, tão intimamente que o nosso Senhor os submete a uma repreensão comum. Os zelotes que repudiavam qualquer rei, exceto Jeová, e se recusavam a pagar tributo a César, eram um resultado natural do ensino farisaico. E, de fato, os próprios fariseus se recusaram a jurar lealdade a Herodes. Eles podiam ser vistos, portanto, como partido nacional. Sua influência não era única e completamente má, pois a eles e aos escribas era devido o conhecimento da lei, a qual Nosso Senhor tantas vezes apelava. Mas os graves defeitos de seus ensinamentos e suas influências ruinosas sobre o caráter religioso são tão distintamente enunciados nos evangelhos que não
precisam ser abordadas. A origem dos saduceus explica sua posição no Estado. É geralmente aceito que eles tomam seu nome de Zadok, que foi elevado ao sumo sacerdócio por Salomão. Foi a mesma linhagem que herdou o ofício após o exílio, e através de todas as mudanças no Estado hebraico, os sumos sacerdotes mantiveram grande influência. E no tempo de Nosso Senhor, nós os encontramos ainda sentados como presidentes na corte mais alta, o Sinédrio. Ainda assim também estavam agrupados ao redor deles os saduceus. Foi a esse partido que homens ricos, homens em cargos e homens de pura decência sacerdotal se apegaram, embora muitos dos sacerdotes se inclinassem mais para os fariseus. Eles viviam no luxo e a moralidade não era alta. Ao mesmo tempo, seja por inveja da popularidade dos fariseus ou por bom senso, eles resistiram às adições farisaicas à lei. Assim, eles se recusaram a aceitar a doutrina da ressurreição, não sendo capazes de encontrá-la nos livros de Moisés. Eles raramente são mencionados nos evangelhos, porque estavam principalmente em Jerusalém, e suas ideias não encontraram aceitação entre o povo. Meus queridos, se Cristo, o único mestre infalível, se humilhou, como podemos nós, seus seguidores, buscar grandeza por meio do orgulho e da ostentação? Vamos orar? Senhor, ensina-nos a cultivar a verdadeira humildade, a respeitar a autoridade, mesmo em meio às falhas humanas. Que possamos exaltar a Ti, acima de tudo, buscando ser servos humildes, sempre subordinando nosso amor próprio ao amor por Ti e ao próximo. Dá-nos sabedoria para discernir o que é justo e seguir o exemplo de Cristo, que carregou o fardo por nós. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida, meu querido, minha querida. A gente volta no próximo episódio, se Deus quiser, para continuar aprendendo mais um pouquinho da palavra de Deus. Um abraço. Deus abençoe, até breve. Tchau, tchau.